né? Ao contrário, né? Deixe-me partir, de Tânia Fernandes de Carvalho. Pelo que eu li, né, desde o início aqui, nas considerações que ela faz, ela é uma trabalhadora de uma casa espírita, né? Então, ela vem contando aqui, nesse livro, ao decorrer de todo esse livro, as artimanhas que eles usam, as conversas que eles têm com as pessoas que chegam e que têm a necessidade, né? Chegam muitas vezes pela dor, chegam aí com a necessidade de ter perguntas respondidas, né? Então, nós vamos começar aí, desde então, esmiuçar a obra dela, né? Então, primeiramente, ela vem com uma apresentação, que eu não vou fazer a leitura, né? Ela fala aí do Centro Espírita, onde ela trabalha, que é Centro Espírita Obreiros do Senhor. Fica em São Paulo, em Tatuapé, tá? E aí, então, ela vem com as considerações, tem prefácio, as considerações vêm de Miltes, né? Miltes Carvalho Bona, e aí depois vem o prefácio, que nós também vamos pular, nós não vamos fazer leitura. E ela inicia, o primeiro título dela, ela vem dar algumas explicações, e o título é exatamente esse, o subtítulo, né? Considerando já o título do livro, né? Deixe-me partir, e ela vem com algumas explicações. Então, ela pede o seguinte, que todas as vezes, né, que a gente ouvir aí perda ou perdeu, que a gente entenda como partiu antes ou como afastou-se, né? É só uma maneira que ela achou de dizer para que as pessoas pudessem entender melhor, né? Ter aí um certo entendimento, um certo discernimento quando falasse isso e não se confundisse, né? E ela fala que toda a experiência no assunto, né, foi vivenciada e aprendida lá no grupo, no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, que é aqui antes do prefácio, ele tem um nome, que é em Tatuapé, é o Centro Espírita Obreiros do Senhor, e dentro desse centro tem um núcleo, né, que chama Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, né? Ela fala que tudo que ela vai dizer aqui é porque ela aprendeu, né, e vivenciou lá nesse centro espírita, nesse núcleo, né? Então, eu numerei no meu aqui, eu não sei vocês aí que tem a obra, mas quem tiver e quiser acompanhar, então eu vou começar, eu comecei numerando 1, 2, 3, porque não tem capítulo, então eu mesmo coloquei. Então, quando aqui, partidas e chegadas, eu coloquei o número 1 aqui na frente, tá vendo? Para que a gente não pudesse se perder, apesar que eu vou marcar, né? Toda a obra aqui com marca-texto, isso é fato. Vou deixar o marca-texto aqui, eu não vou tirar. Mas só para vocês mesmos se situar, né? Então, nesse partidas e chegadas, depois que tiver a oportunidade de ler, né? Vai ter um PDF lá no grupo, vai lá e dá uma lida, né? Para vocês poderem se situarem aí, é bom, né? Então, ela fala de partidas e chegadas, né? E ela dá um exemplo, que ele é bem conhecido dentro da doutrina espírita, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas muitos aí devem ter, que ela fala o seguinte, que quando o nosso ente partiu, né, ele apenas partiu antes de nós, e ela faz uma comparação com o veleiro, né? Tem o mar, e o veleiro vai entrando mar adentro, cada vez mais ele vai ficando pequeno, de repente ele some. Mas isso não quer dizer que esse veleiro morreu. Esse veleiro saiu dos nossos olhos, mas do outro lado, com certeza, tem alguém dizendo, né, avistando e dizendo, está chegando alguém, né? E talvez lá naquele outro lado, né, eles não só tem gente para poder dizer,
tem alguém chegando, mas de fato existe aqueles que já estão o aguardando do outro lado. Então ela faz essa equiparação, como se os nossos entes queridos que partissem, que tivessem a perda do corpo físico, o que acontece? Eles não partiram no sentido de morreram, eu nunca mais vou vê-los, desapareceram. Mas é como esse veleiro que faz essa viagem, que some aos nossos olhos, mas ele continua do mesmo jeito de onde ele parou, lá do outro lado, com aqueles que já estão do outro lado, os nossos amigos queridos, a espiritualidade amiga e a família que se encontra do outro lado. Então, é isso que nós precisamos entender e partir desse pressuposto. Não é que nossos entes, porque saiu das nossas vistas, porque a gente não ouve mais, talvez pela distância, pelo véu que nos separa, que eles morreram, eles vivem, né? Só que agora eles estão do outro lado e fica aí, de uma certa forma, invisível aos nossos olhos, mas que tudo isso também é transitório, né? Então, é isso que se resume aqui, é até autor desconhecido que ela coloca, né? Partidas e chegadas, e faz todas essas considerações, conta toda essa história do veleiro, mas ela coloca como autor desconhecido, né? E ela depois vem explicando o porquê do livro, né? Isso aí já é no item 2, ela vem explicando o porquê do livro, e ela cita um trechinho aqui, ó, dizendo assim, ó, esse eu vou ler, tá? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositalmente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores, né? Então, ela até, esse pedacinho, ela tirou lá do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, né? Então, ou seja, a gente não está dizendo aqui, em hipótese nenhuma, que a doutrina espírita seja melhor do que qualquer outra forma de buscar Jesus e de buscar Deus. Não é isso. Nós estamos dizendo o seguinte, que a doutrina espírita está aí para tirar esse véu, para tentar, de uma certa forma, educar novamente aquilo que já devia ter sido educado lá atrás, né? É desmistificar muita coisa, é nos dar respostas e com essa resposta nos trazer então aquele efeito que a gente chama de consolação, aquilo que vai acalmar o nosso coração para que nós possamos continuar a nossa jornada e chegar do outro lado, ou vai chegar um dia que nós também seremos o barco, né? Que vai sumir lá na frente, mas que nós vamos reencontrar os demais que já se encontram do outro lado, né? Então, a doutrina espírita vem aí como base, como um consolo, né? Para poder educar, de uma certa forma, todos que procuram por ela. Educar, deu uma travadinha, né? Educar no sentido de desmistificar, de tirar esse véu, né? Tão preconceituoso, muitas das vezes, que é estendido, né, sobre nós, e que a gente vem carregando isso, muitos aí, desde uma infância, né? E ela fala o seguinte aqui, já lá na outra página, eu dei uma marcação que ela fala, a pessoa que perde um ente querido quer entender, por que com ela? Por que agora? Por que não fiz isso ou aquilo? Né? Onde está, né, a minha pessoa querida, né? E ela fala que as pessoas precisam de resposta. E a doutrina espírita tem essas respostas que são necessárias, que gera para a gente, de uma certa forma, o quê? Consolação, né? E a gente sabe de tudo isso, porque nós, né, que já somos aí estudantes da doutrina, sabe que a gente muitos aí já passaram por outras doutrinas, né, que não são erradas de jeito nenhum, como eu disse, né? Todas as formas de procurar Jesus e Deus são muito válidas, né? O que a gente precisa ter conosco, né, muitas vezes que a gente não encontra lá, é falar abertamente sobre o assunto. E mais à frente ainda ela fala que nossa sociedade,
ela se prepara muito para o nascimento. Ela se prepara muito para aquele que está chegando. Faz uma festa danada. Todo mundo conversa sobre nascimento. Todo mundo conversa sobre filho. Mas quando o assunto é desencarne, quando o assunto é morte do corpo físico, as pessoas não querem conversar sobre, né? Então, por isso que eu venho aqui enfatizar que isso é um problema, né? Um problema educacional. Nós não fomos guiados desde lá do início para poder não ter esse véu sobre nós, né? Infelizmente, o espiritismo vem aí o quê? Taxado de, quem é espírita trabalha com a magia negra, trabalha com sacrifício de animais, é isso e aquilo. E a gente sabe que a doutrina espírita, principalmente o kardecismo, não trabalha com nada disso, né? O kardecismo, então, trabalha com a questão do estudo, com a questão de conhecimento, de entender, de expandir a nossa moral, de entendermos de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos, né? Então, entender, colocar aí as peças, né, aonde precisa ser colocado. Então, isso é um problema de educação, né? E que a gente vai ter que ir fazendo esse trabalho aos poucos, para que outros possam ir despertando e vá também puxando esse fio da meada, para que nós possamos levantar esse véu e que as pessoas possam entender que, assim como elas conversam sobre o nascimento, assim como elas conversam como qualquer outra notícia, a gente conversar sobre o desencarne também se faz necessário. Por quê? Porque todos nós, né, sem exceção a ninguém, todos nós vamos embora um dia, né? É a maior certeza que nós temos. Pode ser questionada a doutrina, pode ser questionado o que for, mas o que ninguém pode contestar é sobre a questão de que nós vamos embora. E, de fato, nós vamos. Cada um numa hora, cada um num dia, cada um veio com um propósito. Mas uns mais tempo, outros menos tempo. Mas todos nós vamos embora. Então, um assunto, né, que deveria ser conversado, porque é um assunto corriqueiro. Todos os dias a gente vê que acontece desencarne, assim como todos os dias há um nascimento, né? São coisas naturais da nossa caminhada. São coisas que nós temos certeza dos acontecimentos. E se nós temos certeza, por que nós não vamos conversar sobre o assunto? Por que nós não vamos procurar nos educar sobre o assunto? Nós não temos nada a perder, nós só temos a ganhar. Quanto mais a gente busca crescimento moral, né, resposta para as coisas, seja dentro da doutrina, seja dentro da sua religião, mas tirando esse véu, tirando esse preconceito, né, que as pessoas têm aí, principalmente sobre o espiritismo que é tão atacado de uma forma tão injusta, né, esse véu precisa ser retirado e a gente precisa entender o que a gente vai encontrar depois do nosso desencarne, né? Então, isso também é um ponto muito importante. Depois, mais lá para frente, ela vem com o seguinte: perder um ente querido transforma-se em um dos momentos mais difíceis da existência humana. O fato é que a dor da perda não pode ser evitada, mas a maneira de encarar a situação e a compreensão que a morte não existe pode ajudar as pessoas a passar por esse momento doloroso. E nós já conversamos sobre isso aqui, né? A perda física de um ente, ela não é fácil de jeito nenhum. Em momento nenhum a gente veio dizer isso aqui. Mas nós sempre estamos dizendo a maneira de encarar e principalmente dentro dessa maneira de encarar, necessitamos então ter o quê? Aceitação. A aceitação é o primeiro ponto para que a gente possa se reerguer e daí então a gente dá o primeiro passo, né? Então é a partir de aceitar. A gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que se a gente encontrar uma maneira, né, de aceitar e ir caminhando para superar e ter uma forma diferente de encarar, se não se deixando cair, né, a gente encontra
de uma certa forma, o consolo que a gente precisa. E mais para frente, ela vem dizer, outros pontos importantes que o Espiritismo esclarece é que o desespero e a revolta ante a perda pode prejudicar aqueles que partiram. E ela vem lá com a questão 936 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? E ela fala, traz esse esclarecimento onde ele fala, mas uma dor incessante e irracional o afeta dolosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e um obstáculo ao adiantamento dos que choram, e talvez ao reencontro entre todos. Então, o que essa questão 936, lá do Livro dos Espíritos, está dizendo? Olha, a gente sabe que chorar por nosso desencarnado, ter aquela saudade saudável, isso não o faz mal. Mas aquele que chora desesperadamente, aquele que chora com um intuito doloso, né? Eu vou mesmo me revoltar por aquilo, consciente daquilo e mesmo assim ainda está fazendo, prejudica muito o ente do outro lado. E prejudica a si também. E prejudicando um e prejudicando o outro, ambos então ficam prejudicados de forma a comprometer até mesmo o reencontro, né? Então, por que isso compromete o reencontro? Porque a partir do momento que prejudica um lado e prejudica o outro, pode-se aí um lado se desequilibrar até muito mais, né? E aí, quando há o desequilíbrio entre algum ou entre ambos, o que pode acontecer? A afinidade já não é a mesma, a vibração já não é a mesma, então não temos como o reencontro acontecer, pelo menos por hora até que isso se restabeleça, né? Então, se há um desencarne, né, de uma pessoa, eu tive um ente querido que desencarnou, eu vou desencarnar também, que eu quero ir embora para ficar com o meu ente, né? Você não o reencontra, pelo menos até você solucionar a sua situação, porque a sua situação vai diferir muito da situação que ele se encontra, né? Então, onde era para existir a afinidade não vai então existir, né? Então fica de uma certa forma mais complicado esse reencarne e atingindo aí diretamente os nossos entes, mostrando para eles a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança aí num futuro, né? E depois ela vai fazer uma consideração lá embaixo, falando que saber que a perda é apenas física e transitória é decisiva para acalmar as mentes e os corações sofridos. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? É o que nós acabamos de falar na prece inicial. Dizer o seguinte, olha, eu sei que vocês vivem, eu sei que o que morreu é o corpo físico, eu sei que eu também vou embora. E eu sei que você está apenas do outro lado. Por enquanto, existe um véu que nos cerca. Mas esse véu ele é temporário. Porque eu também vou voltar à minha origem. Eu também vou sair de alma e vou voltar a ser espírito. Então, você me aguarda aí, que está tudo certo e eu já estou chegando, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, fica mais fácil da gente encarar essa situação de perda. Vamos ver uma outra consideração aqui. Ela fala, observamos por outro lado que as pessoas que passam por essa situação, muitas vezes de forma inesperada ou brutal, conseguem viver o período de luto com maiores condições de enfrentar o distanciamento se tiver valores espirituais. É o que nós acabamos de dizer, né? A forma que você encara, né, tudo, a forma que você, o entendimento que você tem, vai fazer toda a diferença para você passar por esse luto, para você poder entender tudo isso e saber que Deus está no leme de tudo, Jesus está aí também, né? Ele é o comandante dessa nave terra e tudo está saindo da forma que teria que sair. E que no dia do nosso reencontro, né, a hora que a gente tiver o equilíbrio necessário, todas as respostas nos virão. Todas as respostas vão nos ser dadas. E vão nos ser dadas com tanta precisão que serão a nós inquestionáveis. Né? A gente não terá como questionar. Pelo contrário, a gente vai olhar e vai falar assim, misericórdia, né?
Onde eu estava com a cabeça, que eu não tinha esse entendimento e nem essa aceitação, né? Onde eu estava com a minha cabeça, que eu não procurei, né, as respostas onde eu deveria de procurar. Se eu não quero procurar essa resposta na doutrina espírita, que eu vá segurar nas mãos de Deus lá na igreja evangélica, que eu vá segurar as mãos de Deus na igreja católica. Vá, mas não deixe de estar segurando e confiantes em Deus naquilo que acontece na vida de cada ente nosso, né? E que a gente precisa ter aceitação para que tudo possa correr da melhor forma e a gente possa encarar tudo isso de uma maneira mais suave possível. Porque a perda física, a gente sabe que não é fácil, a saudade é muito grande. Mas quando a gente coloca mais coisas ali em cima ainda, fica mais difícil da gente passar. E ela vem com uma frase de Benjamin Franklin que fala: o homem fraco teme a morte, o desgraçado a chama, o valente a procura, só o sensato a espera. E aí nós vamos para outro subtítulo, que eu numerei como número 3, falando de a maior preocupação, né? Que lá onde ela faz esse trabalho dela, lá nesse centro, né, tem a maior preocupação, que são aqueles que chegam para buscar ajuda. E que preocupação é essa? É de perguntar como meu ente está. Meu ente está bem? Né? É isso que as pessoas querem saber. E ela vem falando: a nossa experiência em grupo de enfrentamento do luto mostra que a maior dor resulta da dúvida que encontramos no coração de quem fica. Meu ente querido está bem? Para onde ele foi? Né? E ela fala que um certo dia teve um avô que falou para um rapaz assim: não se preocupe, a mãe dele tinha desencarnado, né? Aí ela falou: não se preocupe, sua mãe está dormindo, ela está com Deus. Só que esse rapaz, não satisfeito com essa resposta do avô, resolve então procurar o centro espírita para poder obter respostas, né? E aí ela vem, né, dizendo aqui que essa resposta não o convenceu e motivou a procurar livros espíritos para obter respostas, né? E ela fala que é a fé raciocinada que muito nos ajuda, principalmente nessas horas. Então nós já sabemos o que é a fé raciocinada. E a fé raciocinada já foi título de lives aqui, e se encontra lá no YouTube, né? No nosso canal no YouTube, né? Então, essa fé raciocinada que nós precisamos ter. A gente tem a fé, a gente tem essa confiança dentro de nós, mas nós precisamos raciocinar sobre essa fé, né? Então, são esses pontos que também vão nos ajudando a ficar de pé. E ela vem mais à frente falando: a vida espiritual, aliás, na verdadeira vida, a vida espiritual, eles nos rogam que continuemos nossa vida e que sequemos nossas lágrimas no labor ao próximo, né? Então, o que é o labor ao próximo? É trabalhar na caridade e na beneficência, né? A Sandra me contou uma história uma vez, dizendo que a mãe dela, depois que teve a perda física do filho, né? O que ajudou a mãe dela a se reerguer? O que ajudou foi ela trabalhar na caridade e na beneficência. Ela conseguiu preencher, de uma certa forma, aquele vazio, ou deixou-a, né, com o caminho aí mais suave para que ela pudesse percorrer até a chegada do desencarne, né? E isso é verdade, né? Todas as vezes que a gente se sentir sozinhos, todas as vezes a gente se sentir de uma certa forma com aquela saudade apertando demais, vá, procura alguma coisa para fazer, vai escutar alguém, vai conversar com alguém e vai dizer o seguinte: olha, esse tempo que eu estou dispensando ajudando alguém, que seja revertido em bênçãos para os meus entes, né? Que transforme isso, se essa minha ação for uma caridade, que seja revertido em bênçãos para ele e que eu possa ir tendo força para poder continuar caminhando. E aí, ela fala que, ela destaca, né? Destacamos alguns trechos das cartas constantes do livro Jovens no Além, psicografia de Chico Xavier, por Espíritos Diversos, como do jovem Vadir Abraão.
Então, ela fala aqui que a família procurou Chico Xavier 6 meses após a desencarnação. E eles receberam uma mensagem, né? Então, deixa eu dizer a mensagem para vocês aí. Esse jovem chama Vadir Abraão, desencarnou aos 17 anos. E ele fala o seguinte para a família que foi procurar o Chico. Meu pai, querida mãezinha, não chorem mais. Não morri como pensam. Não chorem mais. Estamos felizes porque cremos. Estamos tranquilos porque o Senhor nos permite trabalhar para o bem. Papai, não pense em morte, pense na vida e no bem que a vida na terra todos nós podemos fazer. E ele volta agora as palavras para a irmã, dizendo, não pense que me perdeu. Sou mais seu irmão agora, estamos mais juntos. O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Não chorem mais, imploro. Ainda não pude acomodar-me com o trabalho aqui, né? E aí ele coloca entre parênteses, né, como líder comunitário, que ele era o que ele queria continuar fazendo, porque ele já fazia, né? Melhoro em espírito quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante, mas ouço as vozes dos meus pais queridos chamando-me em prantos. Não queiram morrer para me rever, para me ver, encontrar-me. Não julguem que vim para cá antes da hora, que poderia ter evitado o que se sucede. Meu pai, aqui está comigo, vovô Abraão. Ele e eu pedimos para não chorar mais. Preciso melhorar, papai, seguir a vontade de Deus para mim. Como seu pai passava os dias e as noites no cemitério, acreditando fazer-lhe companhia, o filho pediu. Às vezes é preciso que amigos espirituais me procurem para buscá-lo. Ouço as suas palavras e perguntas, pedidos e reclamações, mas providencio logo aquele abraço e aquele beijo para fazê-lo voltar para casa. Não pode imaginar quanto doem em seu filho aquelas horas terríveis em que ficamos lutando mentalmente um com o outro. O Senhor a sofrer e a atormentar-se, e eu ao tentar consolá-lo sem conseguir. Então aqui nós vamos dar uma paradinha, ainda tem mais um pedacinho dessa carta, mas nós vamos dar uma paradinha para dizer o seguinte, viu a questão? Ele fala o seguinte, né? Que quando o pai está lá no cemitério chorando, né? Naquele desespero todo, muitas das vezes os espíritos é preciso procurá-lo ele aonde ele está, tira ele daquele afazer que ele está, né? Se tem a possibilidade, que no caso dele aqui, 6 meses, mas ele já está com equilíbrio, isso é excelente, né? A gente sabe que isso é exceção. Então, ele vem para quê? Para mentalmente trava-se uma luta ali com o pai, porque o pai está a atormentar-se, e de uma certa forma, né? O que ele fala aqui, ó. O Senhor a sofrer e atormentar-se, e eu ao tentar consolá-lo sem conseguir, né? Ou seja, ele sai dos afazeres dele, vai tentar fazer uma coisa, né? Que às vezes nem ele mesmo consegue, né? Mas a tormenta é tão grande que acaba que atrai de uma certa forma até esse pai. Então, assim, adianta a gente ficar lá no cemitério chorando? Não. A gente sabe que os restos dos nossos entes queridos estão ali, a gente deve-se muito respeito e gratidão, a gente não precisa ficar lá chorando. A gente sabe que, né, para quem tem as sepulturas particulares aí, é necessário ir lá cuidar, é necessário colocar o que precisar colocar, fazer o que precisar fazer, mas não precisa estar ali de eterno fazendo daquilo ali um local de sofrimento, um local de dor, um local de tormenta, né? Porque a tormenta não só fica com a gente traz essa tormenta para outro e na grande maioria das vezes é para o nosso desencarnado que está ali recebendo toda essa energia negativa, né? E aí o filho faz distinção entre lágrimas de saudade com amor e as lágrimas de desespero. Ele fala, ó, aquelas boas lágrimas de saudade nos iluminam porque nos aproximam de Deus. E aí ele vai ensinar como se ameniza. Quando a saudade aumentar, procure o meu rosto na face dos rapazes cansados
e quase sozinhos em luta pela construção do futuro melhor. Agradeço as suas preces e as suas visitas ao cemitério, afinal temos ali um recinto de silêncio e meditação. Mas não se demore tanto, meu paizinho, naquelas pedras respeitáveis, mas frias, né? Ou seja, não fique tanto tempo por ali, né? Porque apesar de todo o respeito que a gente tem por tudo aquilo ali, ele não está ali. Ali é só um corpo físico que teve a morte, mas ele vive do outro lado. E aí ele vem agora com um pedacinho de uma carta de Jair. Então, esse Jair, ele desencarnou afogado antes de completar 25 anos, cursava o 4º ano de engenharia mecânica na Unicamp. E ele escreve o seguinte: meu pai, minha mãe querida Sueli, peço-lhes calma e coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Então, olha aí, né? Esses meninos vieram para quê? Né? E tá aí bem elucidado para a gente. Eles estão escrevendo essas cartinhas por necessidade até. Ou seja, é uma forma de estar ali nas entrelinhas de dizer assim, olha, de uma certa forma me incomoda, né? Eu amo vocês demais. Eu venho e faço o carinho que eu posso, mas de uma certa forma me incomoda, né? E ele fala, auxiliem-me, é tudo que por agora posso dizer. Tenho a mente nublada, consigo entender um pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Não pensem que eu desapareci. Fortes me fortalecerão. Desanimados me desanimarão. Então, o que é que ele quer dizer? Né? Que ele está passando aqui por um momento de turbulência, ele está passando pelo período, né, que a gente fala de perturbação, e que ele precisa que, de uma certa forma, energias positivas que sejam levadas até ele. E não energias negativas que, de uma certa forma, o prende, o deixa mais confuso, o deixa com a mente mais turbada. E agora vem com um outro moço, Augusto César Neto, que desencarnou afogado na Praia Grande aos 25 anos. Escreve 4 anos após seu desencarne. Nosso pessoal por aí costuma tratar a gente por mortos. Isso, às vezes, dificulta o intercâmbio. Então, nessa dificuldade de intercâmbio aqui que ele fala, é o quê? É no sentido daquelas pessoas que não acreditam de jeito nenhum, né? Então, muita gente fala assim, por que eu não recebo uma psicografia? Por que eu não recebo uma notícia? Porque no fundo, duvida. Porque no fundo, nem você mesmo acredita, né? Então, isso dificulta demais o intercâmbio entre o seu ente e você, porque o seu ente querido vai pensar da seguinte forma: eu vou dar notícia, eu vou lá, vou sair daqui para me poder ir lá psicografar, passar por essas camadas densas, dispensando, né? Despende de mim energia. Eu vou lá escrever para quê? Minha mãe não acredita, meu pai não acredita, meu irmão também, eu não vou perder esse tempo, né? Então, é isso que ele quis dizer aqui. E ele fala ao pai, né? Rogo a ele não chorar ao ler essa carta. Da vez passada, quase entrei em grande aperto com as lágrimas do pessoal. Felizmente, mamãe, o seu coração, embora golpeado de saudade, estava firme. E quando as lágrimas brilhavam em seus olhos, lembro-me de que você procurava fixar meu retrato, fazendo forças para alegrar-se. Querida mãezinha, a mensagem está pronta, mas a saudade é um problema que não foi resolvido. Entretanto, estamos felizes. Então, ela fala que depois que não podemos nos esquecer de que, quando viemos para este lado da vida, deixamos afetos, famílias, que compunhamos no outro lado da vida, e quando para lá retornamos, haverá um grupo de pessoas que nos querem bem e nos aguardam para novas experiências de crescimento. Ou seja, da mesma forma que a gente sai daqui, deixando familiares tão queridos e que não é fácil, a princípio, nós vamos chegar do outro lado e vamos encontrar quem? Vamos encontrar aqueles que nós deixamos, né? Eu já até disse para vocês que eu tem dia
que eu tenho uma saudade imensa do mundo espiritual, sem saber que dimensão e sem saber de quem, né? E um dia, uma entidade me disse, olha, é porque você deixou inúmeros amigos por lá. Você não sabe a quantidade de amigos e de família que você tem por lá, vibrando positivamente, né? E eu falo assim, mas a minha família é tão pequena, né? Do outro lado, engano seu. Sua família vem de uma eternidade, os seus amigos são muitos, né? Então, essa saudade que às vezes está aí intrínseca, né, dentro de você, é saudade daqueles que você sabe, lá no fundo, lá no seu inconsciente, você sabe que você os deixou do outro lado, né? Então, às vezes, as turbulências que você passa é tanta que tem vontade e saudade do outro lado, sem saber quem, sem saber onde, né? Mas são esses amigos que se encontram do outro lado. E ela vem no finalzinho, se cremos em Deus de justiça e amor, devemos ter certeza de que Ele não desampara ninguém. De qualquer maneira, seremos acolhidos também do outro lado da vida. Devemos lembrar que ao nascer, seja com a ajuda de uma parteira, de um bombeiro ou de um médico em grande hospital, sempre somos acolhidos e amparados, porque Deus, de infinito amor, porque Deus de infinito amor nos deixaria desamparados na verdadeira vida espiritual, foge ao bom senso da situação. E ela termina com uma frase: a dor da saudade hoje é sinal de que você ama muito, né? E é verdade, né? É aquilo que nós sempre falamos aqui, que se a gente tem saudade demais dos nossos entes, né? Essa saudade saudável, o que é isso? É porque o momento que nós passamos aqui foi muito bom. Aquilo que nós vivenciamos juntos, né? O aprendizado que nós tivemos um com o outro, o amor que nós aprendemos a nutrir, é muito grande. Agora, por outro lado, aqueles que despendem total desespero, nos leva, né? Infelizmente, por esses caminhos aí, na grande maioria das vezes, né? Não é só falta de entendimento, mas na grande maioria das vezes também, vêm amparados aí pelo remorso. Mas esses ainda remorseados precisam entender que as necessidades, as possibilidades vão acontecer. Jesus é misericordioso, né? E em algum momento você poderá sanar tudo isso. E começando desde já, pela oração em forma de conversa, né? Porque a gente não pode querer carregar conosco, né, esse remorso que é tão pesado às nossas costas, que a gente possa carregar pelo outro, né, amor, gratidão, muito obrigada, né, a cada familiar que passou. Fulano, muito obrigada pela sua passagem aqui, eu aprendi muito com você, leva um pouco de mim e deixa um pouco de você comigo, porque a minha caminhada continua, mas eu vou chegar até você, isso é fato. Isso ninguém, essa verdade, ninguém pode me tirar, né? E eu já aproveito para agradecer a todos os nossos entes desencarnados, esses que estão me acompanhando no mês de fevereiro, os de vocês aí do outro lado, né? Que nós temos por eles é o quê? Muita gratidão. Nós somos gratos, eternamente gratos, principalmente aos nossos pais, que nos deram a oportunidade de aqui estarmos, de ser portal de luz para que aqui nós pudéssemos chegar, nos instalar e que aqui nós encontrássemos, né? Pudesse cada um da sua forma encontrar crescimento. Nós queremos chegar do outro lado vitoriosos e nós vamos chegar, se Deus quiser, porque esse é o objetivo de todos nós. Nós estamos trabalhando por isso. Nós não somos perfeitos, de forma alguma, nenhum de nós somos perfeitos, mas nós estamos trabalhando para cada dia ser um pouco melhor, entender um pouco mais, tentar acertar mais, nos ser afins àqueles que estão também na mesma caminhada, na mesma luta, angariando as mesmas coisas, né? E que, infelizmente, aqueles que já não querem comungar mais conosco, né? As mesmas coisas, os mesmos caminhos, que eles também possam estar em paz. E assim a gente encerra por hoje, né? Esse estudo aí do livro Deixe-me Partir. Alguma dúvida, gente?